Olá pessoal, hoje vamos falar sobre hemicolectomia direita, que é a remoção parcial do colo. Meu nome é Thalita e eu sou acadêmica de enfermagem. Exame clínico. Paciente do sexo feminino, 33 anos, negra, empresária e procedente de Porto Alegre. Etilista, tabagista crônica desde os 16 anos, consumindo uma média de 20 cigarros por dia. Procura o pronto-socorro de Uruguaiana devido à presença de dor abdominal no quadrante inferior direito, grau de intensidade 5 pela escala visual da dor. Perda ponderal significativa, hemelena, que são fezes negras alcatroadas, há mais de 7 dias. Refere que ao evacuar sente alívio da dor, porém não evacuou nos últimos 2 dias. Realizou-se tais exames laboratoriais: antígeno carcinoembrionário, que é o CA, que é um marcador tumoral para avaliar a progressão ou a recidiva de cânceres gastrointestinais. Os valores devem se normalizar 48 horas após a excisão do tumor, sendo um indicador confiável na previsão do prognóstico e recidiva. Para fumantes, considera valores normais até 5,0 nanogramas por ml. Foi orientada também para realizar o exame simples de urina, hemograma completo, que evidenciou aumento de leucócitos, coagulograma e eletrocardiograma para realizar a cirurgia. Como exame complementar, foi realizada a colonoscopia e tomografia computadorizada. Encontrou-se lesão da alça ascendente do intestino grosso, de aspecto neoplásico, ocupando 1/3 da luz intestinal, causando obstrução. O tumor encontra-se aderido na parede abdominal. Prepare cuidados pré-operatórios imediatos e imediatos. No cuidado imediato, o enfermeiro deve obter a história de saúde sobre a ocorrência de fadiga, dor abdominal ou retal, padrões de eliminação anterior aos sintomas e atuais sintomas e as características das fezes. É importante obter a história da doença intestinal inflamatória ou pólipos coloretais, história familiar de doença coloretal ou câncer na família e saber qual a terapia farmacológica atual. Deve-se avaliar os padrões nutricionais, incluindo o consumo de gorduras e fibras, o volume de álcool etílico consumido e a história de tabagismo. Descrever e documentar o relato da perda de peso e sensação de fraqueza e fadiga. Auscultar o abdômen à procura de sonhos intestinais, palpar a procura de áreas de hipersensibilidade, distensão em massas sólidas e inspecionar as fezes para a presença de sangue. É importante explicar todo o procedimento cirúrgico que será realizado, complementando o conhecimento do paciente sobre o diagnóstico, o prognóstico e o procedimento e o nível esperado de funcionamento no pós-operatório. É importante incluir também os cuidados sobre a ferida cirúrgica no pós-operatório, as restrições nutricionais, o controle da dor e o manejo dos medicamentos. Se atenar para o preparo físico do paciente antes da cirurgia, administrando dieta rica em calorias, proteínas e carboidratos e pobre em resíduos, assim também como para a dieta líquida, por 24 a 48 horas antes do ato cirúrgico. É importante também fazer a orientação para o jejum para a realização da cirurgia, 8 horas para comidas sólidas e 4 horas para líquido. É importante verificar o índice de valampante para a intubação, as alergias, a asa que o paciente se encontra e se houve alguma cirurgia prévia. No pré-operatório imediato, é importante reforçar as orientações sobre o procedimento cirúrgico e os cuidados no pós-operatório, e também confirmar o jejum para a realização da cirurgia. É importante coletar as assinaturas de termos e autorizações, demarcar o local do sítio cirúrgico, administrar medicamentos, antibióticos, laxantes ou enemas conforme as prescrições médicas, efetuar medidas de equilíbrio hídrico, incluindo vômito, drenagem do tubo nasogástrico e soluções intravenosas e avaliar os eletrólitos. É importante observar as ocorrências de sinais de hipovolemia, por exemplo, taquicardia, hipotensão e a diminuição do volume do pus. Monitorar também o estado de hidratação, pelo tugor cutâneo e a inspeção das mucosas. Monitorar a ocorrência de sinais de obstrução ou perfuração, que são distensão abdominal aumentada, ausência dos sonhos intestinais, dor ou rigidez. É necessário avaliar o nível de ansiedade ou medo e ajudar o paciente a manter-se calmo, oferecendo apoio emocional com exercício de respiração profunda e visualização de uma recuperação bem-sucedida da cirurgia e do câncer. Se necessário, administrar ansiolítico. O enfermeiro deve separar os materiais que serão utilizados na cirurgia, realizar limpeza do sítio cirúrgico com clorexidina 2% e fazer punção do acesso venoso no paciente. Realizar diagnósticos de enfermagem pré-operatório, que nesse caso poderiam ser ansiedade, imagem corporal e risco de infecção. O preparo e cuidado transoperatório são
A confirmação do nome do paciente e o tratamento a ser realizado antes da cirurgia, bem como conferir se o termo de consentimento autorizado está assinado, checar os oxímetros de pulso e o equipamento anestésico a fim de garantir que a lista Sign-In esteja preenchida, posicionar o paciente na mesa cirúrgica, nesse caso dorsal, e colocar a placa de eletrocautério neutra na região coxal direita, se caso for utilizar o eletrocautério, colocar coxins na região occipital, sacral, poplítea e calcâneo para evitar lesões por pressão, oxigenar o paciente e aplicar retinol nos olhos a fim de evitar ressecamento das mucosas, controlar a temperatura e manter as extremidades aquecidas, bem como fazer o uso do soro fisiológico 0,9% aquecido para evitar hipotermia, e realizar o time-out antes da incisão cirúrgica. Os cuidados intraoperatórios são controle dos sinais vitais, bem como a glicemia e os índices hematológicos, controle da resposta sensorial do paciente, controle da diurese, eletrodos e estágio da anestesia. Realizar o Sign-Out antes do paciente ir para a sala de recuperação pós-anestésico. Os cuidados no período pós-operatório são ter o manejo da dor no período pós-imediato, monitorar o aparecimento de complicações, avaliar e documentar o retorno da peristalse e as características das fezes iniciais, atentar para o tipo de anestesia e elevação da cabeceira, identificar lesões por pressão ou por queimadura na pele pelo eletrocautério, realizar o exame físico do abdômen como inspeção, palpação e ausculta, a fim de descartar rigidez ou distensão ou possível sangramento, orientar sobre o nível de consciência aplicando Glasgow ou Haas, a depender do tipo de anestésico utilizado, aplicar as escalas de Aldrich e Krolik, fazer as orientações sobre a deambulação e os cuidados pós-cirúrgicos, bem como a ingesta alimentar, evoluir e documentar todo o cuidado prestado e comunicar ao setor do destino, alta e transferência do paciente as condições clínicas e continuidade do cuidado pós-operatório e também ofertar o transporte seguro do paciente. Para o preparo para a alta hospitalar, o enfermeiro deve avaliar a necessidade e o desejo de informações do paciente e fornecê-las a ele e à sua família. É importante dar orientações nutricionais para ajudar o paciente a identificar alimentos que nesse momento podem causar diarreia e constipação intestinal. É importante entregar ao paciente uma lista de medicamentos prescritos com informações sobre a sua ação, finalidade e possíveis efeitos colaterais. Demonstrar e rever os tratamentos e trocas de curativos e incentivar a participação da família. Dar ao paciente orientações específicas sobre o momento de ligar para o médico e complicações que exigem atenção imediata, como sangramento, a distensão e rigidez abdominais, diarreia, febre, drenagem da ferida e ruptura da linha de sutura. É importante rever os efeitos colaterais da radioterapia se o paciente estiver fazendo esse tipo de tratamento, que são anorexia, vômitos, diarreia e fadiga. Essas são as referências utilizadas. Muito obrigada.